Ô, Carmen, antes Olha, que a gente esqueça, porque o assunto tá bom aqui, a gente não pode esquecer, mas eu dei uma olhada na internet, que como semana que vem é aniversário do Renato, vai ter, acho que vão ter vários eventos aí em Brasília, inclusive você vai participar de alguns, né, Carmen? Então eu gostaria que você falasse, não sei se é show, se é bate-papo, o que que vai rolar? olha só, é a Banda Sereníssima, que vai estar no Espaço Cultural Renato Russo. Infelizmente, eu ia estar com eles no dia 27 de março, no dia do aniversário do Renato. Mas, por motivos alheios, eu recebi hoje uma comunicação deles que esse show de dia 27 de março não haverá. Mas eles vão fazer shows no dia 28 e 30, no Espaço Cultural Renato Russo. Vocês podem ir no Instagram da Banda Sereníssima e procurar. E por que eu não vou participar? Porque eu estarei em Rondônia, Porto Velho. Primeira vez que eu vou conhecer Porto Velho e Rondônia, eu não conheço, que eu vou estar na Legião 5, na casa de shows Monarque. Nós vamos fazer um show lá e tudo. E vai ser 28, 29 e 30. E como eles cancelaram aqui o dia 27, eu não estarei presente aqui em Brasília, uma pena. Mas outras oportunidades virão, Ah, mas assim, vai não tem ter, vai problema. ter Rondônia, né? Ainda mais Rondônia aí, que é uma cidade, uma Vai ter. cidade Vai ter em Porto Velho, diferente, isso. né? Que é importante. Eu acho que vai ser super legal. Primeira vez, eu só conheço do Norte Manaus, justamente quando eu fui num show da Legião. Um show da Legião. Eu me lembro, foi a única vez que eu fui assim para o norte, eu fui. E nessa época eu ia em algumas turnês, né? E aí vai ser a Legião 5 em Porto Velho, na Casa de Show Monarque, com o Nilson Júnior, que é o vocalista, e a Legião 5. E aqui em Brasília, a Banda Sereníssima, 28 e 30, no Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul. Então, compareçam aqui e lá. Legal, Carmen. E uma coisa que eu gostaria de saber também. Quando que você percebeu que o Renato deixou de ser um roqueiro e um cantor como as outras bandas do rock brasileiro e era o Renato, que hoje em dia a gente conhece, que é um grande compositor, que é uma referência aí da música brasileira como um todo. Quando que teve esse sinal, assim, você O percebeu que tamanho, não né, é, Molina? Eu também ia fazer o essa tamanho, pergunta. O que ele não tamanho era, dele. e o tamanho dele, que ele não era mais apenas um cantor de rock brasileiro, né? Porque eu lembro que quando a gente era adolescente, a gente ouvia Legião Urbana, ouvia o Renato Russo, e até para os nossos pais, né? Eles sempre pegavam, pô, mas vocês estão ouvindo de novo, tal. Ah, mas isso aí é um ídolo da juventude, é um ídolo da época deles. Mas daí eles começaram a perceber, não, o cara é referência mesmo. Quando é que teve esse sinal? Olha, eu acho que a partir do primeiro disco, porém, como as músicas do primeiro disco, elas vinham, inclusive de aborto elétrico e coisas que eu ouvia também, que ele me mostrou e tal, eu acho que, assim, começou a ficar um pouco evidente, não totalmente, tá, Molina? Não foi uma coisa, na época do Trovador Solitário. Porque na época do Trovador Solitário, ele, violão, aí saíram pérolas do tipo Ainda é Cedo, que o título original era 18 e 21, Eduardo e Mônica, Faroeste Caboclo. Então você tem muita coisa ali, que aí ele saiu daquela coisa punk, que ele, até o modo dele se vestir estava um pouco mais recatado, né? Assim, ele não estava tão histriônico assim nas vestimentas, por assim dizer. E aí as pessoas começaram a prestar mais atenção, porque era ele, violão e voz. E como a Juliana bem falou, eu falei do legado da escrita, que o grande talento dele era da escrita, mas era a voz também, ele cantava pra caramba, né? Você aguentar um show de mais de 2 horas com umas músicas que, para quem canta, aquela Exige, extensão né? vocal
que vai de um barítono até um tenor uma coisa assim absurda, músicas difíceis de cantar. Então, concordo com você, realmente você colocou um ponto bom, ele tinha um talento também para voz. Então, ali a gente começou a perceber uma coisa, epa. E meu pai, por exemplo, começou a perceber, mas aí ainda era aborto elétrico, se não me engano, ou era Legião, não me lembro. Eu acho que era aborto elétrico, que eles tinham algum talento no Festival do Colégio Objetivo, que na época era FICO, era um festival importante aqui para a cena de música de estudantes. Era aberto para todo mundo, mas ele era realizado no Colégio Objetivo. E aí, quando fomos ver, eu, meu pai e minha mãe, né? Que ele era muito família, parecia-se louco e tudo, mas ele era muito família. Ele sempre pedia opinião de tudo, e não só para o pequeno núcleo familiar, para primos, primas. Ele mostrava as coisas, até para avó, para avô. Então, apesar de que assim, ai, não, tá bonito, Renato. Não, mas vó, o que você acha e tal? E eu me lembro dele descendo a escadinha, terminada a apresentação, acho que era aborto elétrico, sim. E aí, o pai era tudo para ele, assim, nesse quesito, mais assim, seriedade. Se o pai der o aval ou der uma opinião boa, então o negócio tá interessante, né? E aí ele falou, eu estava junto e eu ouvi, não, vocês estão prontos. Ah, e ele ficou super orgulhoso, confiante, e aí ele acreditou no trabalho dele, por causa muito da opinião do pai, que para ele era, assim, uma grande referência até intelectual, né? Muito intelectual, até. Então, aí ele ficou contente com isso, eu me lembro bem, assim. Mas eu acho que respondendo, eu acho que a partir do trabalho fonográfico, claro, e de aparecer em Globo de Ouro e todos esses programas, né, nossa, que a gente via aquilo, nossa, olha, o Júnior, né, que a família chamava ele de Júnior. O Júnior está na TV, parava a família inteira para ver o Júnior na TV. Mas eu digo que a partir quando eu ouvi Faroeste Caboclo a primeira vez, eu digo que eu fiquei muito impressionada. Eu falei, isso daqui tá um garoto de Que é isso? 17 anos, não é? Né, Juliana? Então, assim, é como o Molina falou, é um roteiro pronto e tudo, você visualizava uma história. Ali eu achei Aos genial da parte dele. 17, né? O mais chocante. Eu Eu fico acho que sim, imaginando por aí, você. Talvez tenha sido um pouquinho mais velho, não me lembro agora da data. 77 foram muitas as coisas punks, né? Uhum. Que ele fez. Eu acho que Faroeste Caboclo foi depois, mas mesmo assim, é muito boa, né? Uhum. É muito boa. Assim, eu acho, aquilo me impressionou, de Foi verdade. antes dos 20. Aí a gente para pensar, o Foi que antes eu dos estava 20. fazendo aos 20? E ele estava Foi, escrevendo coisas como, entendeu? É sobre isso. isso mesmo.